primeira coisa que nos chama atenção nesse filme é o contexto histórico que ele está inserido da Segunda Guerra Mundial. O nazismo, ele se utilizou do racionalismo, do positivismo para justificar as suas ações. Então a gente tem como exemplo o conceito de eugenia, né, que é o cruzamento entre os mais evoluídos. E assim para a população ficou mais fácil, né, já que temos aqui uma tese científica, então é uma verdade. Então a população olhando para os judeus ficou mais fácil de olhar para eles como coisas, né, de coisificar esses judeus. E a gente tem isso muito bem expresso no filme, quando a gente se depara com os alojamentos. Com exceção do protagonista e do filho dele, todos os demais judeus que estão naquele alojamento são confundidos com o cenário. Eles são cinzas, são sujos como as paredes, eles estão pele e osso, né, duros, feito as madeiras da cama. E é aí que a fenomenologia aparece nesse contexto, né, ela ganha forças nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, em que ela vem como uma contracultura. A verdade, ela é ou ela está? Então, para Russell, a verdade está, porque a verdade acontece na relação, na vivência do sujeito com o mundo, do para si com o em si. Porque se a gente falar que a verdade a gente está tendo uma pretensão muito arrogante, que a gente conhece as coisas antes delas acontecerem. A gente vai estar tendo uma atitude natural, em que as coisas são dadas, são óbvias e a gente não questiona. E esse conceito de atitude natural é o que a gente vê com um médico. Aquele médico que conversa com o nosso protagonista a respeito de charada. Quando tem uma cena lá no final do filme, né, em que o protagonista enxerga o médico lá numa convenção, enfim, numa reunião com os nazistas, ele vê uma esperança quando ele vê aquele rosto amigo dele, né? E nós, como espectadores, também temos uma esperança. Nós temos uma esperança que aquele médico, diante de toda aquela situação que está naturalizada, né, aquele campo de concentração que ele entra todos os dias e enxerga aqueles judeus como coisas, como parte de todo aquele cenário. Então, diante de tudo aquilo, a gente espera que aquele médico, ao enxergar aquele judeu com quem ele tinha uma certa ligação, que naquele momento ele tenha uma atitude antinatural das coisas. Que ele enxergue o ser humano que está ali na frente dele e não apenas uma coisa. Mas infelizmente não é o que acontece. Ele não transcende, ele não faz uma redução fenomenológica, uma epoquê, suspende todas aquelas verdades absolutas, todas aquelas verdades priorísticas, né, que ele tinha como a priori, para olhar aquele ser humano como ele está ali naquele momento, tal qual ele se apresenta. Facticidades são situações que não dependem das nossas escolhas, são condições das quais não temos nenhum controle sobre elas. Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido, que é o protagonista do filme A Vida é Bela, juntamente com seu filho, foram levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele teve que usar da sua imaginação para fazer o menino acreditar que estavam participando de uma grande brincadeira. Com o intuito de proteger do terror e da violência que o cercavam, Guido foi criando várias cenas. E todas essas questões que ali eles estavam inseridos, nós podemos analisar e verificar que é uma facticidade, porque Guido não teve a escolha de estar ali. Ele foi levado e forçado a participar desta situação. O pai foi detentor de autonomia e responsabilidade de todos os atos realizados. Todas as cenas criadas por ele podem ser consideradas como uma fuga, um apoio para enfrentar a realidade vivida por ele e pelo filho. E o objetivo principal desse pai era aliviar o sentimento de dor, de angústia e oferecer esse sentimento de alívio e distanciamento da realidade vivida por eles. Redução fenomenológica, ou a epoquê, é a operação pela qual a existência efetiva do mundo exterior ela é posta entre parênteses para que toda essa investigação se ocupe apenas
com as operações que são realizadas pela consciência, ou seja, o nosso mundo interior, e sem que se pergunte se as coisas visadas por ela existem realmente ou não. Podemos perceber o conceito da redução fenomenológica no filme A Vida Bela, no momento em que o Guido e o seu filho, eles são levados no campo de concentração, e lá eles vivem toda a realidade cruel de um campo. E apesar de todo aquele cenário de guerra, o protagonista ele transcende e vive o agora, baseado em suas escolhas, protegendo a mente do seu filho e inserindo ele em um mundo mágico para suportar toda a dor daquela realidade. Então, a redução fenomenológica, ela suspende toda a tese natural do mundo. A atitude natural é a atitude cotidiana de tese do mundo, ou seja, acredita-se espontaneamente que as coisas exteriores existem tais como se as vê. No filme A Vida é Bela é interessante ver como Guido lida com as dificuldades que lhe aparecem. Com a sua amada, por exemplo, todos os desafios que havia, e mesmo assim ele conseguia mudar todo o contexto, fazendo como se fosse talvez um destino que estivesse unidos. Podemos fazer uma relação com a frase fenomenológica. O que eu faço com o que fizeram de mim? Porque mesmo com todas as dificuldades, tanto antes quanto todo o tempo que eles ficaram no campo, ele quem decidia a forma como aquilo ia afetar ele. E é incrível ver como ele lidava com essas dificuldades. Também podemos falar sobre Noéses e Noema. Noéses seria que todos aqueles que estavam lá sabiam o que era aquilo e a dor que causava. E Noema é como cada um sentia aquilo, o que era dor para cada um, o que era o sofrimento. Para Guido, não que tudo aquilo não fosse triste, constrangedor ou cansativo, mas é que era linda a forma como ele lidava com aquilo, talvez para tentar proteger a inocência do seu filho que também estava lá. Para isso, ele inventava que tudo era um jogo, talvez para amenizar isso e fazer com que seu filho colaborasse com ele. Uma coisa que chama bastante atenção é como Guido é autêntico. Ele é o que é e aquilo não mudava ele, tudo o que aconteceu, e mesmo assim ao final, quando ele está morrendo, quando vão matar ele, é possível ver ele fazendo palhaçadas para o seu filho. No filme fica muito claro a autenticidade que o protagonista vive sua vida, né? E por um outro lado, a família da noiva que ele casou, ela age de má fé, porque eles têm consciência das condições de Guido, né? Que ele era um judeu, sócio e economicamente desfavorecido, né? Em relação à família da princesa, que ele chama a mulher dele. Essa família tem a liberdade de escolha entre conviver com a filha, né? E com esse genro, ou não conviver com a filha e cortar relações. Então essa família decide em cortar relações com a filha. Então prefere pelo afastamento, né, pelo distanciamento, né, tendo essa liberdade de escolha com isso. E também assumindo as responsabilidades, né, porque logo chega um netinho e esses avós não têm contato com o netinho, né, então isso fica ali, a liberdade, a consequência de não conviver com o neto. E aí 6 anos depois, quando a criança já tem 6 anos, essa avó novamente ela tem uma outra escolha, ela vai atrás de conhecer o neto, porém aí ela tem que lidar com a responsabilidade, com as consequências das escolhas delas anteriores, de saber que o mesmo dia que ela ia conhecer melhor o neto é o dia em que ele é levado ao campo de concentração, né? Então ali a gente vê uma família que não era judia, que ficou refém das facticidades, né? Que acreditaram no contexto que estava acontecendo na época e preferiram cortar relações com a própria família. É muito chocante pela questão da autenticidade que a princesa também tinha, né? Por ela querer viver um grande amor, por ela acreditar numa vida mais bela, e a família dela ser totalmente o contrário, agindo de má fé, de forma rígida e tendo essas responsabilidades para assumir depois. Então, o que é autenticidade? É sermos únicos? É termos uma opinião forte e formada?
é possuir um conhecimento em várias áreas, talvez termos um posicionamento definido. Dentro do existencialismo, ser autêntico não é simplesmente ser o único e ter opinião forte, como o senso comum costuma acreditar. Vivenciar a autenticidade é assumir as consequências da escolha, é assumir a responsabilidade e não culpabilizar as facticidades. Ser autêntico é escolher e aguentar o tranco da angústia que vem junto com a escolha. Quando olhamos para o protagonista, alguém pode dizer que ele estava sendo alienado, pois no início do filme fica claro que o antissemitismo permeava a realidade e havia indícios claros de uma eminente guerra, e que talvez ele tenha ignorado tais ameaças. Contudo, dentro da facticidade de uma sociedade extremista e preconceituosa, Guido fez uma escolha de viver aquele presente da melhor forma possível, principalmente para proteger seu filho. Sua autenticidade era clara em não se submeter a rótulos e tratar todos que cruzavam por ele, judeus ou não judeus, como seres humanos que eram. Guido, na visão existencialista, foi autêntico, pois escolheu ir contra as facticidades da época e ousou ser ele mesmo, arcando com todas as consequências. Até o final do filme, ele sustentou suas escolhas. Optou sempre em não se determinar pelo que os outros faziam dele e optou sempre proteger em primeiro lugar seu filho. Arcou inclusive com a última consequência de suas ações, sua morte. E até a sua morte ele fez escolhas para garantir tudo o que sustentou até então, a proteção da vida e da felicidade de seu filho.